Olá, eu sou Adilson Azevedo e este é mais um Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, porém muito esclarecedor. Eu pediria a você um pouco de paciência e não tomar nenhuma opinião na sua mente antes de ouvir toda a exposição do assunto que nós vamos falar. Porque é complexo, existem muitos conceitos inseridos em nossa mente e é preciso fazer uma reflexão com muita calma a respeito desse assunto. O texto bíblico que nós temos para falar hoje está em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E depois no verso 25, vós, maridos, amai as vossas esposas. É claro que quando a mulher ouve um versículo como este, ou lê na própria Escritura Sagrada, logo 1 milhão de pensamentos passam pela cabeça das mulheres, não é verdade? Principalmente aquelas mulheres que sofrem maus tratos dos maridos, algum tipo de violência doméstica. Mas veja bem, vamos entender as questões que estão aqui sendo abordadas. A Bíblia Sagrada, ela é infalível. Não há erro na doutrina do Senhor. Deus não erra. E quando Deus aconselha, ensina o seu povo, montando uma estrutura social onde a mulher deve ser submissa ao marido, não há erro nisso. Nós vamos examinar com calma e você vai verificar. Primeiramente, você precisa fazer um balanceamento dos dois mandamentos. Há um mandamento para a esposa e há um mandamento para o marido. Qual é o mandamento mais difícil de ser cumprido? Você já parou para pensar? O mandamento da mulher é ser submissa ao seu marido. E o mandamento do marido? Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Você já pensou nisso? Até que ponto Cristo amou a igreja? Ora, nós sabemos que Cristo morreu pela igreja. Ele se doou pela igreja. Então, o mandamento que está sobre o homem é muito mais pesado. E amar é um ato contínuo e às vezes muito trabalhoso e exige muita resignação. Veja bem, imagine quando, logo depois da morte de João Batista, Jesus ficou muito contristado, muito chateado com a morte de João, porque além de ser um profeta do Senhor, era o seu primo. E Jesus estava num dia em que ele não queria conversar com ninguém, ele queria estar sozinho e orando. E ele se retirou para o deserto. Chegando lá no deserto, uma multidão estava esperando ele. O que você faria numa situação dessa? Você falaria para a multidão: olha, hoje eu não estou bem, eu preciso refletir, eu preciso orar. E, por favor, me dá um tempo, porque eu preciso de um tempo para eu poder assimilar a morte de João Batista. Mas Jesus não fez isso, não é verdade? Você sabe que ali Jesus ficou todo aquele dia pregando para aquela multidão, curando, libertando, e no final Jesus realizou a primeira multiplicação dos pães, que é um episódio lindo da Sagrada Escritura. Note bem, Jesus não somente abriu mão dos seus próprios sentimentos, das suas próprias necessidades para satisfazer a igreja, mas ele abriu mão também da sua própria vida. Então o mandamento sobre o homem é muito maior. Você conhece algum homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Eu não conheço. Você conhece? Então, vamos raciocinar um pouco. A mulher sempre cumpriu o seu mandamento. Ela sempre amou o seu marido e se submeteu a ele. Mas os maridos nunca amaram suas esposas como Cristo amou a igreja. Então a mulher foi colocada numa situação muito injusta, porque ela cumpriu o mandamento, mas o homem não. O homem não cumpria esse mandamento da parte do Senhor. Até por meados de 1920, aconteceu um fenômeno social muito curioso. As mulheres começaram a criar um movimento feminista, onde ela procurava se libertar do comando do homem.
E a partir daí, muitas ideias foram disseminadas e muitos conceitos foram abordados com o movimento feminista. Eu quero que você pense um pouco sobre tudo que este movimento feminista trouxe para a sociedade, onde a mulher buscou sim a liberdade, mas na verdade o que ela conquistou? Você, mulher que está conversando comigo, você que trabalha fora, eu sei o que passa no seu coração. Um sentimento muitas vezes de culpa, porque quando seu filho estava doente, você não pôde deixar o emprego e cuidar de seu filho. Um sentimento de culpa que quando seu filho sofreu um acidente, quebrou um braço, você não estava perto para protegê-lo. Por quê? Porque você estava fora do seu lar, realizando um papel que era para o seu marido estar realizando, não é verdade? Porque a missão da mulher é de educar os filhos. E a missão do homem é ser o provedor da casa. E as mulheres muitas vezes carregam essa culpa de trabalhar fora, prover a casa, mas não ter cumprido o seu papel de mãe. Por outro lado, existem aquelas mulheres que são domésticas e que trabalham em casa. E que carregam também uma culpa. Por quê? Até mesmo na hora que você vai, mulher, preencher um formulário, alguém pergunta assim, profissão você tem? Você diz, não, eu trabalho no lar. Como se isso fosse uma humilhação, como se isso diminuísse você. Ora, uma educadora de filhos é menor do que uma mulher que trabalha fora? Como assim? Como assim? Como que nós vamos ter uma sociedade saudável se nós não tivermos nessa sociedade educadoras? E a mãe, ela exerce o papel de educadora dos filhos. Então, nós temos dois tipos de mulheres. Aquelas que sofrem porque trabalham fora e estão ausentes no lar, e aquelas que trabalham no lar e educam seus filhos, mas se sentem frustradas porque não tiveram uma carreira profissional. Olha que jugo pesado nós, os homens, colocamos sobre as mulheres, não é verdade? Tudo por quê? Porque nós não cumprimos o nosso mandamento de amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós deixamos uma lacuna e Satanás usou essa lacuna para criar um movimento que prometeu para a mulher liberdade, mas jogou a mulher num jugo muito desigual e sofredor. Porque a mulher não conquistou uma liberdade de fato. Ela conquistou, na verdade, mais obrigações, além das quais ela já tinha. Quantos de vocês não ouviram aquela frase quando um garoto faz alguma coisa errada na escola? Mas onde está a mãe desse filho que não educa esse filho? Ora, ela está trabalhando, fazendo um papel que seria o papel do homem, não da mulher. Não é verdade? Esse movimento, ele ainda trouxe para a nossa sociedade mais um mal. Nós hoje temos uma sociedade que não suporta o casamento. Você tem que admitir isso. A sociedade atual, a cultura social que nós vivemos, não suporta o casamento. Não suporta. Por isso que o número de divórcios tem aumentado muito. As pessoas precisam ser pessoas muito especiais para permanecerem casadas, porque a sociedade ela tem toda uma teia cultural que contribui para que o casamento seja uma instituição falida. Então nós temos filhos criados por padrastos, filhas criadas por madrastas e toda sorte de distorção que fere a alma. Tudo isso porque nós, os homens, não cumprimos o nosso mandamento. Esta é a realidade da sociedade brasileira que criou uma casa dividida. O casamento hoje é uma casa dividida. Mulheres com seus próprios interesses, maridos com seus próprios interesses, e muitas vezes isso passa para os filhos uma ideia de que constituir família e se casar não é uma boa coisa. Nós, os homens, precisamos confessar a Deus esse nosso pecado. Nós não cumprimos esse mandamento
e precisamos confessar a Deus: nós pecamos, porque nós não amamos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Alguns de nós até espancou as suas esposas, não é verdade? Deixou as suas esposas passarem por humilhações, por privações. E você, marido, você tirou a sua esposa de casa, da casa dos pais dela, para no mínimo dar a ela algo melhor do que ela tinha, não pior. Era esta a sua missão. E você, mulher, que talvez esteja dizendo: eu não consigo me submeter ao meu marido. Na verdade, não é difícil você se submeter a quem te ama. Não é verdade? Você não se submete a Cristo? É fácil, não é? Por quê? Porque você sabe que Cristo te ama e que Ele deu a vida por você. Então, quando nós, homens, não amamos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, imediatamente a carga de se submeter que caberia à mulher se torna muito mais pesada. Nós realmente precisamos confessar a Deus os nossos pecados, não é verdade? Todo este mal que sobreveio na sociedade foi por culpa da classe dos homens, que não cumpriu a sua missão e deixou na sociedade brasileira e até mundial uma lacuna muito cruel e dura para a família brasileira. Vamos orar pela família brasileira. Vamos pedir a Deus que nos livre desse pecado, desta falta, e nos abençoe. Fique bem e fique com Deus.